buscando dele entendimento, sabedoria para as nossas vidas e nossos corações. Querido Deus, te louvamos por essa primeira parte tão abençoadora, Senhor, que vivenciamos aqui, pelos louvores, por tudo que o Senhor nos proporcionou por intermédio do Teu Espírito aos nossos corações. Nós te pedimos que o Senhor, nesta hora, Pai, fale aos nossos corações e que em nós, Senhor, ache um espaço, um lugar em que a Tua Palavra se abrigue e promova mudança, transformação. Queremos viver para a Tua glória, Senhor, e reconhecemos que isso só é possível guiando e pautando o nosso caminho através da Tua Palavra. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. Nós faremos a leitura de Mateus 17, dos versículos 24 ao 27. Mateus 17, do 24 ao 27. Amém? Assim nos diz a Escritura Sagrada: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém. Era o primeiro dia de aula de uma faculdade. E durante a primeira aula, de repente, a porta se abre como um rompante e uma horde de veteranos entra na turma, invade a sala e começam a gritar aos calouros: vamos lá, calorada! Todo mundo de pé, todo mundo seguindo agora os nossos comandos. Os calouros haviam acabado de entrar naquela universidade, de modo que eles não tinham muita alternativa a não ser aceitar o trote, a brincadeira que os veteranos iriam aplicar a eles. É uma tradição na maior parte das universidades. E lá estavam os veteranos agora, pintando os rostos dos novatos, fazendo gracejos, piadinhas, pedindo até dinheiro para que eles fizessem festa após o final da aula. Mas o grande ponto interessante desse tipo de fato que acontece nas faculdades é que os veteranos já foram calouros. E eles, depois de passarem por uma situação vexatória, ficam aguardando agora o momento em que eles podem retribuir o mal que eles sofreram. De modo que, normalmente, quando eles estão aplicando, enfim, esta vingança aos novatos, os olhos deles brilham e eles ficam encantados, satisfeitos, porque agora eles conseguiram retribuir todo o mal que eles receberam. No meio da turma e de todo aquele alvoroço, um dos alunos
resume em alto e bom som com um grito: nós pagamos com a mesma moeda. Sabe, queridos, não é raro que esse tipo de sentimento povoe o nosso coração. Um sentimento de retribuir um mal que nós recebemos. Às vezes, depois de passarmos por situações desagradáveis na vida, que foi promovida por alguém, nós temos a intenção e até a mania de querer retribuir o mal que nós recebemos, assim como os veteranos querem retribuir aos novos calouros. Essa normalmente costuma ser uma prática que gera até bem-estar em quem retribui o mal. Pagar com a mesma moeda é devolver o mal que nós sofremos. E nesse texto que acabamos de ler, Jesus sofre um tipo de desagravo. Jesus sofre um tipo de mal da parte de Pedro. Pedro ofende a pessoa de Cristo, e nós veremos isso avançando a mensagem. Mas, em vez de Jesus pagar com a mesma moeda, em vez de Jesus retribuir o desagravo de Pedro, o que ele faz é providenciar as moedas necessárias para suprir a necessidade de Pedro e pagar o imposto pelos dois. Essa narrativa que nós acabamos de ler, ela acontece numa cidade chamada Cafarnaum, cidade essa que foi estabelecida como um verdadeiro centro do ministério de Jesus. Era uma cidade alfandegária, portuária, uma cidade alimentada pelo comércio, pela venda de peixes, e foi ali onde Jesus passou muito tempo do seu ministério e exerceu naquela região da Galileia o seu ministério. E logo quando eles chegaram à cidade de Cafarnaum, eles recebem um stop, uma parada daqueles homens que vêm até eles, os cobradores de impostos, se aproximam, e diz o texto que eles cobravam o imposto das 2 dracmas. É necessário que a Bíblia esclareça que imposto era, afinal de contas, no domínio romano haviam cobranças de impostos diversos. Mas aquele imposto, o imposto das 2 dracmas, era um imposto que foi primeiramente promulgado por Moisés. Êxodo capítulo 30 detalha um pouco mais o pedido de Moisés, e o imposto serviria para o sustento e a manutenção do templo. Era essa a característica, era essa a finalidade, melhor dizendo, do imposto que aqueles cobradores estavam solicitando a Pedro. Todo homem acima de 19 anos deveria pagar o imposto, sendo ele judeu, para a manutenção, para o funcionamento do templo. E ali estava Pedro agora sendo cobrado. Um conhecido da cidade é abordado pelos cobradores, era alvo da cobrança do imposto, mas eles não se dirigem a Pedro para saber se Pedro pagaria o imposto. Eles se dirigem a Pedro perguntando: o vosso mestre paga as 2 dracmas? A pergunta que eles fazem revela a percepção que eles tinham de Jesus. Eles conheciam Jesus, e eles, inclusive, dentro da pergunta, chamam Jesus de mestre, denotando que eles tinham um conhecimento da pessoa de Cristo. A pergunta, então, tinha um alvo muito maior do que saber se haveria naquele dia uma receita extra entrando para o templo. A pergunta que eles fazem era como se fosse assim: o mestre de vocês, que vocês dizem que é Deus e Filho de Deus, paga o imposto do templo de Deus? Essa era a verdadeira pergunta que possivelmente aqueles homens gostariam de fazer. E Pedro tropeça na resposta, comete um equívoco e diz: sim, ele paga. Jesus, na sequência, chama Pedro à parte e demonstra a ele que ele não deveria ter dito que pagava.
E agora Jesus está diante da mesma oportunidade que os veteranos tinham com os calouros. Ele poderia pagar com a mesma moeda a Pedro pelo erro e pelo equívoco de Pedro. Ele poderia pagar a Pedro pela insensatez dele ao negar que o Deus do templo, o Filho de Deus, ele pagava os impostos. Afinal de contas, o texto mostra que nem Jesus e nem Pedro tinham dinheiro suficiente para fazer o quê? Mas não, Jesus não retribui na mesma proporção. Jesus não paga com a mesma moeda. Pelo contrário, Jesus provê a moeda suficiente para que o imposto dele e de Pedro fosse pago. Pedro os coloca numa situação indelicada, e a reação de Jesus é prover o suficiente para que Pedro se livrasse da situação que ele mesmo causou. Esse Jesus que não paga Pedro com a mesma moeda é o mesmo que nós nos relacionamos, igreja. Ele é o Deus que não retribui com a mesma paga aquilo que nós fazemos. Ele é o Deus que não paga com a mesma moeda. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus não paga com a mesma moeda. Jesus espera Pedro entrar na casa. Agora, longe de tudo, longe de todos, num trato meio que individual, Jesus lhe faz uma pergunta: o que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram os impostos? Dos próprios filhos ou dos outros? E por que Jesus faz essa pergunta? Jesus faz essa pergunta nesta perspectiva, porque naquele tempo havia orientações a respeito dos impostos civis, que os reis da terra, possuindo filhos, estes filhos não deveriam pagar os tributos. Os filhos dos reis da terra não pagavam os tributos. Eles eram isentos desse tipo de cobrança. E Jesus, apoiado nesse tipo de comparação, porque na verdade Jesus está falando do imposto do templo e não do imposto civil, mas apoiado nessa comparação, Jesus quer mostrar a Pedro que assim como os reis terrenos não cobram imposto dos seus filhos, o rei celestial também não exige o tributo dos seus filhos. Eles, os discípulos e Jesus, são não mais membros da aliança judaica e da raça judaica. Os discípulos e Jesus são agora o novo Israel. O imposto era devido aos judeus, mas Jesus e os discípulos estão sob a égide da nova Israel. E dentro dessa nova perspectiva, eles não devem imposto ao templo. Eles não precisam pagar imposto ao templo. Por quê, pastor Gabriel? Porque é o apóstolo Paulo que declara: ou vós não sabeis, em Coríntios, que vós sois o quê? O templo do Espírito. O templo não era mais físico, mas o templo agora era a própria vida dos discípulos. Vocês e o vosso corpo são o templo do Espírito Santo. Eles são o templo em que Deus habita. Então agora o templo se torna obsoleto. O templo se torna desnecessário. E se o templo se torna obsoleto e desnecessário, o imposto do templo também se torna obsoleto e se torna desnecessário. Jesus então tinha a oportunidade de expor Pedro e o fraco entendimento que Pedro tinha dessa nova realidade.
de ser templo e não dever o imposto do templo. Mas Jesus não paga com a mesma moeda. E sabe, queridos, eu penso que de algum modo esse tem sido o evangelho que está sendo propagado e que contrapõe ao evangelho de Cristo. Me parece que algumas pessoas têm se relacionado com Jesus e elas sofrem uma sensação tenebrosa de que esse Jesus seja um tipo de vingador, que fica esperando na espreita ele tropeçar e cair para lhe devolver a paga do mesmo jeito, com uma satisfação vingativa e punitiva. Me parece que algumas pessoas estão alimentando dentro de si a falsa ideia de que o Deus o qual elas servem fica todo o tempo calculando onde erraremos para retribuir imediatamente e punitivamente aquilo que elas fazem. E este definitivamente não é o evangelho da graça. Nós temos ouvido expressões como, quem já ouviu isso aqui? Deus vai tratar, Deus vai pesar a mão, num tom de ameaça, num tom de terror. Só que todos esses jargões que nós ouvimos representam esse tipo de relação vingativa, retributiva, a ponto de que um pecado cometido já é o suficiente para que aconteça uma série de sucessões de tragédias na vida de alguém. E tem gente amedrontada na sua relação com Deus. Tem gente para o qual o evangelho que deveria libertar tem aprisionado no medo. Vejamos a ação de Jesus. Primeiro, Jesus chama Pedro à parte. É assim que ele trata. Jesus não gosta de nos envergonhar. Jesus não tem prazer em nos envergonhar. Ele preserva a nossa vida, porque o maior objetivo de Jesus não é expor os nossos pecados. O maior objetivo de Jesus é nos libertar dos nossos pecados, é nos salvar deles. Mas Jesus também confronta Pedro com a realidade de que aquele imposto não precisava ser pago, a ponto de que Pedro realmente entende, compreende que ele falhou. E aí está a alma do nosso relacionamento com Cristo. A alma do nosso relacionamento com Cristo é que Ele nos convença e não que Ele nos exponha. Cristo deseja nos convencer do que somos, dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa, da nossa trajetória errônea. Ele quer nos convencer e não nos expor. Diz a palavra de Deus em João capítulo 16, versículo 8: quando Ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O objetivo da sua vida não é nos expor, mas é nos convencer. Jesus não tem, portanto, outro interesse a não ser o de nos convencendo da nossa realidade de que somos pecadores. Ele nos leve a um estado de arrependimento, a um estado de santificação, a um estado de contínua mudança. É isso que Ele almeja para nós. Convencimento é não exposição. Jesus não precisa expor Pedro na frente dos cobradores e lhe declarar qual foi o seu erro. Ele não precisa mostrar para toda a Cafarnaum que Pedro não tem uma solidez doutrinária. Ele não precisa fazer com que Pedro tenha que passar por uma vergonha para aprender a lição. Não. Cristo está
satisfeito com o nosso estado de compreensão das nossas falhas, de convencimento da nossa natureza errônea. Afinal, Ele mesmo pagou o preço pelos nossos pecados. Será que nós precisamos realmente pagar por cada tropeço nosso? Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículo 14, nos deixa isso claro. A palavra de Deus diz que, tendo cancelado, rasgado, destruído o escrito de dívida que havia e que era contra nós e que constava em ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. Ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós, e seu objetivo é nos ensinar, nos convencer e jamais nos expor. Este ensinamento também se desdobra não só nessa perspectiva vertical do nosso relacionamento com Deus, mas ele se desdobra também no nosso relacionamento com o outro. Se nós não temos recebido o peso da mesma moeda de Deus, também não devemos pagar com a mesma moeda ao nosso próximo. Se nós queremos pensar e agir como Cristo, nós precisamos, de uma vez por todas, abrir mão desse senso retributivo que nós possuímos muitas vezes. Quantas vezes muitos de nós nos deleitamos com o fracasso do próximo? Quantas vezes nós julgamos que alguém merecia passar por uma situação de derrota, uma situação vexatória? Quantas vezes até comemoramos assim internamente, né? Aquele toma. Quantas vezes nós comemoramos o tropeço de alguém que nos feriu? Quantas vezes nós podíamos proteger alguém e o que nós fizemos foi expor? Quantas vezes podíamos pagar o mal com o bem, mas pagamos com a mesma moeda? Quantas vezes nós vemos alguém precisando de nós e disse assim: deixa ele lá pagar pelo que ele fez, eu não posso fazer nada, mas muitas vezes podemos. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de, em vez de pagar com a mesma moeda, a gente pagar a moeda para alguém, e nós não o fizemos. Mateus nos adverte dizendo: não julguem, para que não sejam julgados, pois com a mesma medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Amém? Amém. Tem uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto. Este é o único milagre que Jesus faz para suprir as necessidades dele, pessoal. E Jesus, de algum modo, poderia dizer a Pedro: olha, Pedro, você arranjou o problema, resolva aí o seu B.O. Se vire, vai comigo. Foi você que disse? Eu não fui perguntado, Pedro. Resolva, se vire. Mas não, nós aprendemos que Jesus não paga com a mesma moeda, Ele providencia a moeda. E existe no texto uma justificativa para a decisão de Jesus prover a moeda e não pagar com a mesma moeda. A primeira justificativa é o senso que Jesus tem de amor e de proteção a nós. Ele providencia a moeda porque Ele nos ama, porque Ele deseja nos proteger, porque Ele nos quer bem, porque, como nós já aprendemos, Ele não é um Deus vingativo.
vingativo, ele não tem uma sensibilidade retributiva. Só que há um segundo motivo pelo qual Jesus paga o imposto a Pedro. E a Bíblia deixa claro no versículo 27, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, pega um peixe, quirósol, lá dentro terá um estáter, que equivale a 4 dracmas, paga o imposto por mim e por ti. Mas Jesus dá uma justificativa pelo qual ele faria isso. E a justificativa é para que não os escandalizemos. Jesus não queria gerar escândalo. E quando eu li isso, de algum modo eu, à primeira instância, freiei, parei, porque lendo os evangelhos eu não tenho muito essa percepção de que Jesus está muito preocupado com o escândalo. E eu falo isso porque em vários momentos Jesus causou inúmeros escândalos às autoridades religiosas. Jesus não observou o sábado como eles observavam. Jesus se relacionou com gente que aquele povo considerava indigna, que não podia nem passar pelo outro lado da rua, que se visse tinha que voltar e caminhar por outro lado. Jesus se relacionou com prostituta, com cobrador de imposto, com gente os quais as autoridades judaicas da época julgavam que era a pior estirpe de gente que existia na face da terra. Então Jesus definitivamente não estava preocupado com escândalos que ele porventura poderia causar com as suas atitudes. Mas, de fato, Jesus não estava preocupado de gerar escândalo diante de situações e questões maiores, grandes, a nível de como eu devo me relacionar com o sábado. Isso é importante, isso é essencial. Como eu devo amar o meu próximo. É importante que Jesus fosse até as últimas instâncias para mostrar ao seu povo como eles deveriam se relacionar e amar o outro. Então, a preocupação dele de gerar escândalo era diante de questões, situações maiores, diante de aprendizados que são importantes, que são cruciais e essenciais para a nossa fé. Ele causou um escândalo ao salvar aquela mulher que estava em adultério, estava próxima de ser apedrejada, para ensinar o quê? A lição da misericórdia. Ele causou escândalo aos fariseus quando ele ordenou aos seus discípulos para eles pegarem as espigas para comer no sábado. Para ensinar o quê a eles? Que nós não podemos ter uma relação sacrificial com as ordenanças. Esses eram ensinamentos que Jesus julgava que valia a pena gerar escândalo, se fosse necessário. Mas, diante do pagamento de 2 dracmas ao templo, 2 dracmas ao templo, Jesus pondera: Pedro, vai lá e paga. Não vale a pena a gente se escandalizar por tão pouco. Não vale a pena a gente passar por isso por uma coisa tão pequena. Afinal de contas, ele estava trazendo liberdade e não aprisionamento novamente. Não vale a pena, Pedro. Eu não quero, Pedro, ver ninguém falando da gente por aí. Eu não quero, Pedro, que por causa de tão pouco o povo fique aí fazendo alarde por conta de 2 moedinhas. Eu não quero, Pedro, dar assunto para esses religiosos de plantão, que vão chegar lá no Instagram da prefeitura de Cafarnaum e vão colocar: Jesus e o seu discípulo não pagam o imposto do templo. Jesus não queria um escândalo por tão pouco. Jesus ponderou e pensou: olha, se eles acham que o templo é tudo, se eles ainda não têm uma relação esclarecida, Pedro, como eu e você tem, se eles ainda não entenderam o que é o meu chamado, que eu sou o Messias,
que nós somos o novo Israel, que o templo não é a parede, que o templo somos nós somos o templo do Espírito Santo, se eles ainda não têm uma consciência de discípulo concreta e verdadeira, vamos fazer isso. Não tem problema. A tradução, a mensagem, ela traz uma terminologia melhor para esse texto, ao meu ponto de vista. E ela fala assim, em vez de não, vamos dar para que não nos escandalizemos, ele diz assim, vamos dar para nós não nos preocuparmos desnecessariamente. Não vamos perder tempo com bobagem, Pedro. Paga esse imposto que eles tanto querem. Sabe por quê, Pedro? Porque não custa nada colocar 2 moedinhas no ventre de um peixe, mas vai custar demais. Vai ser um alarde daqueles. Ouvir a onda de acusações que virá sobre nós por conta de nós não darmos esse imposto. E sabe por que Jesus age dessa maneira, igreja? Eu fiquei me perguntando por que Jesus agiu dessa maneira. E o contexto posterior, o capítulo 18, nos revela por que Jesus age assim. O capítulo 18 de Mateus deixa claro uma coisa. Jesus estava em Cafarnaum não para ficar se envolvendo em pequenos litígios. Jesus estava em Cafarnaum para poder esclarecer dúvidas que os seus discípulos ainda tinham a respeito da verdadeira fé e da verdadeira espiritualidade. Os discípulos logo no capítulo 18 dizem assim, quem é o maior do reino? E Jesus discorre, prega, explica. Depois o próprio Pedro é quem pergunta, Jesus, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? E ele esclarece, e ele explica. E essa atitude mostra uma coisa, sabe o que era importante? O importante era discipular. O importante era pregar a verdade. Pagar o imposto era coisa pequena demais. E essa atitude de Jesus, em desobrigado de pagar o imposto, pagar, nos transmite uma realidade, uma verdade importantíssima nos dias de hoje. De que o povo de Deus, nós deveríamos desconsiderar a nossa própria opinião em muitas vezes. Nós deveríamos deixar em muitas vezes a nossa opinião de lado e abrir mão de direitos que nós possuímos, porque Jesus abre mão de um direito que ele tem, que era não pagar o imposto, e paga. Ele está nos ensinando em que muitas vezes nós precisamos deixar os nossos direitos e as opiniões do lado em favor de coisas e causas maiores. E é por isso que às vezes estamos envolvidos em tantos litígios. E quando nós vamos investigar a causa dele, normalmente são razões tão pequenas, tão pífias, tão medíocres, em que nós envolvemos, nós deixamos de ter comunhão com o outro por coisas tão miúdas, por fragmentos de besteira. Existem direitos que nós devemos abrir mão em função de causas maiores. Porque o que nós estamos vendo, na verdade, enquanto cristãos, às vezes, é que nós nos tornamos caçadores dos nossos direitos. Este reino me parece que oferece tantos direitos que os cristãos às vezes ficam tão ensimesmados, estão em busca desses direitos com grande ímpeto, com grande força, inclusive no trato com os outros. Veja só, nós nos apegamos ao direito de não falar com alguém porque esse outro alguém me causou um desafeto. Eu tenho direito, pastor. Foi ele que pisou no meu pé. Eu estava quieto, eu não disse nada. Eu não falei nada, ele já veio de lá com uma ruma de pedra para cima de mim. Eu estou no meu direito. Temos direito de chamar a atenção
ou criticar o outro porque eu sei mais do que o outro. Nós estamos querendo direito o tempo todo. Eu tenho o direito de falar. Eu sou membro dessa igreja, afinal ou não? Eu tenho o direito de expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. E por conta desse direito que eu acho que eu tenho, eu saio destilando ódio sobre quem quer que seja. Sabe, irmãos? Se a nossa opinião é capaz de ferir alguém, a gente deveria engolir essa opinião. Se a nossa opinião é capaz de ofender ao nosso próximo, nós temos que abrir mão dela. Se nós verdadeiramente abraçamos Cristo como nosso Senhor, e nós ainda estamos preocupados com os nossos direitos mais do que com os nossos deveres, eu penso que nós nos aproximamos do Senhor errado. Nós não nos aproximamos de Cristo, porque o cristianismo nos ensina a pensar mais nos nossos deveres do que nos nossos direitos. Aliás, quem se aproxima de Cristo pensando que terá mais direitos do que deveres está equivocado. Jesus, em Mateus, nos ensina a dar o outro lado de quê? Da face. Jesus nos ensina: se alguém te pedir uma túnica, não dê somente a túnica, mas dê também a capa. Se alguém te obrigar a você andar 1 milha, ande 2. Jesus nos chama a abrir mão de direitos para abraçar os deveres da vida cristã. Jesus nos ensina ainda em Mateus a amar os nossos inimigos e a orar por aquele que nos persegue. Se nós estamos querendo direitos, dificilmente oraremos por alguém que nos persegue. E o versículo 44 de Mateus 5 termina dizendo assim: fazendo isso tudo, sabe? Dando o outro lado da face, fazendo todas essas espécies de coisa, vai acontecer uma coisa com vocês. Façam isso para que vocês se tornem filhos do vosso Pai Celeste. Nós nos tornamos filhos à medida que abrimos mão de direito, queridos. E nós estamos ficcionados por essa sedução de ter direito. E sabe, eu quero finalizar dizendo uma coisa a você. O único direito que nós deveríamos realmente estar preocupados são os direitos de Deus. Porque esses não são passíveis de serem negociados. Todos os demais, assim como Jesus não pagou com a mesma moeda, nós também deveríamos fazer o mesmo. Não pagar com a mesma moeda. Jesus nos deu um grande exemplo. Eu queria que, se possível, projetasse aqui Filipenses 2, para a gente encerrar. Jesus nos deu nesse texto um grande exemplo de como nós devemos renunciar essa vontade, esse ímpeto de pagar com a mesma moeda, sabe? Frear ele. Mas eu penso que existe um exemplo maior de Cristo. Filipenses 2, 14. Mais um. Podem ficar de pé. Filipenses 2:5, perdão. O que Ele espera de nós está aí. Não é pagarmos com a mesma moeda, mas Ele nos deu um exemplo diferente, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode continuar. Versículo 6.
que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pode prosseguir. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, sendo ele obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não pagou com a mesma moeda. Jesus amou, protegeu, não expôs, guardou, nos ensinou que deveres são maiores do que direitos na vida cristã, e tomados pelo exemplo dele na cruz. Eu gostaria de orar com vocês, com os meus irmãos, para que esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus exista em nós. Que nós, no momento em que pisarmos no nosso pé, possamos ter o sentimento que há em Cristo Jesus de não pagar com a mesma moeda. Que nós, ao sermos chacoalhados, invejados, mal propagados, difamados, não paguemos com a mesma moeda. No exercício da nossa vida com Cristo, possamos imitar o exemplo de Cristo Jesus, que foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Sabe, Cristo Jesus nos dá aqui uma lição preciosa, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do nosso pecado é a morte. Mas Ele não paga com a mesma moeda. Ele dá a nós vida, e vida em abundância. É o Deus que poderia, por justa paga, nos dar pelos nossos pecados a condenação, mas não. Ele nos absorve. Ele risca o escrito de dívida que existe contra nós. Ele não paga com a mesma moeda, Ele providencia a moeda. Ele nos entrega a salvação, quando nós deveríamos merecer a condenação justa pelos nossos pecados. É por isso, e tão somente por isso, que nós precisamos de Cristo Jesus, irmãos. Porque a consequência do nosso pecado, que deveria ser a morte, é revertida na cruz em salvação. E isso só acontece por meio de crermos e confessarmos a Cristo como nosso Senhor. Talvez exista ainda no meio de nós alguém que não fez essa confissão de fé pública de que Cristo é o seu Senhor. E você ainda se encontra sem a compreensão de que precisa dele para remediar o seu pecado e para te absorver dele. E é só nele que nós encontramos lugar de salvação e proteção. Só ele pode fazer isso. A moeda que deveríamos receber, que é a condenação pelos nossos pecados, Ele não paga com ela, mas Ele nos entrega a salvação. Será que você, movido por fé, encorajado pelo Espírito Santo, deseja receber a esse Jesus nessa noite em seu coração? Se você ainda não se aliançou com Ele, e não o tem ainda como Senhor e Salvador da sua vida, você está diante de uma oportunidade riquíssima nessa noite, de confessar que Jesus é Senhor, e Ele não te pagará com a mesma moeda, mas Ele te dará vida e vida abundância. Existe alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança com Cristo Jesus? Acende com a sua mão. Nós queremos orar por você, nós queremos festejar a alegria da salvação ao seu lado. Se existe alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, mas nessa noite entende que
Só em Jesus existe esse caminho. Você também tem essa oportunidade de se reaproximar de Cristo, aquele que é o Deus que não paga com a mesma moeda. Amém? Tomados pelo exemplo de Cristo, que nós possamos seguir esse Deus que não paga com a mesma moeda, esse Deus que nos absolve dos pecados. Vamos entoar esse hino, esse louvor ao Senhor, que fala sobre esse exemplo maravilhoso de Cristo, que abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, se tornou servo, foi obediente e obediente até a cruz. Amém? Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho, o que foi que ele fez? E como filho, até onde? Até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome dele, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas Jesus nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. É a esse Senhor que nós oramos, que nós nos rendemos e declaramos: Senhor, nos faça existir em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, que se esvaziou dos direitos, para cumprir, Senhor, na cruz, a obra de salvação que nos alcançou. Assim como o Senhor não paga com a mesma moeda, nos ensina isso e aplica essa verdade em nossos corações, para que vivamos para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Que Deus e Cristo nos abençoe, Deus.